Minha saudação toda especial a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um ponto de encontro. Hoje com o vereador Beto Canguçu, com o Luiz Rufino, cientista político, e o doutor José Roberto Manso, advogado. Vamos falar de uma indicação que está gerando polêmica na administração pública, né, vereador Beto Canguçu? É uma indicação de controladoria geral do município. Conta um pouquinho para o telespectador da TV Câmara, o que o senhor quis fazer com a administração pública indicando essa controladoria? Então, está mais uma vez participando desse programa, ao lado do Rufino, do Dr. Manso, e ao seu lado também. Eu acho que os bons projetos são aqueles que causam polêmica. Né? Eu acho que, pelo menos essa característica, essa indicação já trouxe. A ideia da controladoria, que nós indicamos à prefeita que ela envie um projeto de lei nesse sentido, criando uma controladoria. A controladoria é um órgão de controle interno das atividades da administração, da promoção da ética, da moralidade no trato público e o próprio controle social sobre a gestão, tá certo? Eu acho que é impossível hoje, é inconcebível um governo que quer ser moderno, que quer ser atuante e atual para o modelo e para o que está acontecendo no Brasil hoje, essa cobrança da sociedade por uma nova forma de governar, uma nova relação entre governante e governado, uma administração que não tenha um sistema interno de controle dos seus próprios atos, tá certo? A administração em Ribeirão Preto é uma administração que tem uma série de carências do ponto de vista administrativo. E dentro dessas carências, é um órgão que possa exercer este controle interno, tá certo? No sentido de fazer auditagem dos contratos, dos processos licitatórios, dos contratos de prestação de serviço, do acompanhamento dos seus próprios servidores, tá certo? Criar canais de participação para a população apresentar sugestões, reclamações dos serviços que é prestados pela administração. Afinal de contas, nós, homens públicos, homens e mulheres, né, na função pública, nós devemos prestar contas e satisfação àquelas pessoas que nos pagam, que são os contribuintes. Tá? E hoje você não tem, por exemplo, um canal onde as pessoas possam reclamar, apresentar sugestões, você não tem uma ouvidoria onde as pessoas possam questionar atos da administração. Então a ideia da controladoria é um pouco nesse sentido, tá? De você exercer um certo controle interno dos atos da administração, tá certo? E zelar pela promoção da ética, da moralidade nos contratos públicos, na conduta dos seus servidores. Então a ideia da controladoria vem nesse sentido, né? No sentido de responder positivamente a essa questão cada vez mais forte da população em acompanhar as administrações públicas e exigir cada vez mais transparência e ética no trato da coisa pública, né? Luiz, obrigado pela sua presença. Você, como cientista político, vê como essa indicação? Bom, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar pela primeira vez na TV Câmara, né, debatendo um assunto de extrema importância. Eu vejo com bons olhos, mas muito bons olhos mesmo. Nós conversávamos nos bastidores aqui, o Beto me contava da experiência da controladoria já em São Paulo, né, no governo Fernando Haddad. Em que sentido? Principalmente num tocante do projeto que fala sobre a criação de informação estratégica. Essa informação estratégica que vai ser, na verdade, dar parâmetros para a própria administração poder segui-los, né, Beto? Eu até gostaria que você falasse um pouco mais nisso. Agora, mais do que isso, eu acho que isso fortalece, de certa forma, um legislativo que é um legislativo que cumpre com a sua função, que é a função de fiscalizar o executivo. E como hoje o legislativo está enfraquecido, ele de fato é o mais enfraquecido dos poderes, ganha a população, porque ele passa a ter representatividade dentro de um órgão que é isento. Eu penso dessa forma, Beto. A participação do Luiz Rufino, cientista político. Agora quero saber do doutor José Roberto Manso, agradecendo a presença. Juridicamente, como funciona essa controladoria geral do município? A própria indicação do vereador Beto Canguçu regulamenta, de uma certa forma, os poderes que teria essa controladoria. Ela é baseada principalmente na Constituição Federal, quando se fala de impessoalidade, de moralidade e honestidade nos atos públicos.
e como advogado e como cidadão. Acho louvável esta iniciativa do vereador Beto Canguçu ao indicar à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto que seja criado esse órgão da controladoria, e faço um apelo ao Executivo que mande o mais urgente possível esse projeto de lei para que seja aprovado em plenário da Câmara e possa ser colocado em prática o mais rápido possível, para que o cidadão possa saber o que se passa na administração. Vereador, quando o senhor fez a indicação, obviamente, o senhor como político deve ter feito um trabalho perante ao Executivo. O senhor sentiu alguma aprovação da prefeita Darcy Vera ou ela não se manifestou a respeito desse projeto? Então, eu não tive a oportunidade de conversar pessoalmente com a prefeita ainda sobre esse projeto, mas vou fazê-lo, né? Mas já conversei com alguns secretários e encontrei uma boa receptividade em relação a essa questão, tá certo? E isso seria um órgão auxiliar para a própria administração. Então, já conversei com alguns secretários, com o secretário da Fazenda, outro dia eu estava conversando com a secretária de Infraestrutura sobre essa questão e encontrei uma boa receptividade em algumas pessoas da administração nesse sentido, mas ainda preciso e vou conversar com a prefeita a esse respeito. Recentemente fiz um requerimento solicitando se haveria já algum posicionamento do Executivo em relação a isso. Estamos aguardando a resposta. Mas é um projeto que ainda tem que ser trabalhado junto ao Executivo. E eu espero que o Executivo, assim como o Dr. Manso Rufino colocou, entenda a necessidade disso. Veja, nós temos bons exemplos em outros níveis de administração. O próprio governo federal, né? O governo federal criou a Controladoria Geral da União, né? A CGU hoje é o principal órgão que audita os contratos existentes na própria administração pública. E muitos dos problemas hoje que a oposição cobra do governo federal são frutos de trabalho da própria Controladoria. Tá? Então, um governo que pretende ser sério, que pretende ser transparente e ético, ele não tem que temer este controle interno feito por ele mesmo. Porque o governante ele tem que se antecipar a problemas. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a máquina pública ainda ela é permeada por uma série de vícios, por uma série de relações não muito republicanas entre funcionários, entre prestadores de serviço. E isso acontece em qualquer nível de governo, em qualquer partido, no Brasil, no estado de São Paulo, na prefeitura. Então, o bom governante ele tem que se cercar de um conjunto de fatores, uma série de órgãos e pessoas preocupadas em zelar pela transparência, pela ética, pela moralidade de todos os contratos. O Rufino falou muito bem a questão de cumprimento de meta. Eu acho que é papel, eu tenho primado na minha atuação parlamentar em criar uma série de projetos, um arcabouço jurídico que dê condições ao Legislativo e ao próprio Executivo a exercer a sua função pública com transparência, com ética e com responsabilidade, sempre assumindo compromissos e prestando conta desses compromissos. Tem também na casa um projeto onde a gente está tratando a questão de você ter a obrigatoriedade da Prefeitura enviar junto com a peça orçamentária demonstrativos de metas e cumprimentos de metas da gestão pública. Porque hoje você tem um orçamento. O orçamento é uma peça fictícia, né? É uma peça autorizativa. No Brasil ainda, a nível municipal, o orçamento não é uma lei cogente, uma lei que obriga o prefeito ou o executivo a cumprir aquela lei. Ela é uma lei autorizativa. Então você tem uma série de valores que estão previstos no orçamento, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, Assistência Social, Esporte, Cultura, Turismo, Infraestrutura, mas você não tem ligado a esses valores, a esses percentuais, metas a serem atingidas. Então se eu dedico tantos por cento do orçamento público para a educação, o que eu quero atingir com aquele orçamento no prazo do meu mandato? O que eu quero atingir na saúde quando eu destino quase 30% na saúde? Então você não tem metas, não tem relatórios. Recentemente a imprensa divulgou que a prefeita fez uma reunião com secretários agora no começo do ano e pediu a eles metas, um plano de metas. E eu já apresentei um projeto nesse sentido, a obrigatoriedade do Poder Executivo ter na sua gestão a necessidade de encaminhar junto com as leis orçamentárias, com o plano plurianual, com a lei de orçamentária, um conjunto de relatórios sobre cumprimento de metas do programa de governo do chefe do Executivo.
E isso, inclusive, a controladoria vai auxiliar nesse trabalho. A própria estruturação da controladoria, ela tem uma série de, vamos chamar assim, de departamentos, né, dos superintendências que vão cuidar e auxiliar, assessorar a chefe do Poder Executivo nesse sentido, de acompanhar cada uma das metas colocadas pela chefe do Poder Executivo local. Luiz, você como cientista político, como a gente vai criar metas na secretaria se a cidade não cresceu, inchou? Então é possível você fazer mesmo estando aí limitado, né? Ou seja, impossibilitado devido a ter parte do orçamento destinado ao pagamento de servidor público. Há grandes exemplos de metas e nós temos organizações que trabalham com isso, como a nossa São Paulo, como as Cidades Sustentáveis, que antes era somente para o Executivo. O Executivo, com 90 dias, apresentava pelo menos 5 das metas mais importantes e depois, no final do mandato, teria que comprovar se ele cumpriu e se ele não cumpriu com essas metas. Agora, a nossa São Paulo está estendendo isso, e as Cidades Sustentáveis, para as câmaras municipais. Eu acho bastante possível, sim, desde que você não gere nenhum custo para o Executivo, você apontar metas que, dentro de uma administração mais racional, mais enxuta, e que privilegie, de fato, o cidadão e não pequenos grupos, como a gente assiste, que você consiga aí a eficácia no final do mandato, sim. E transparência, que eu acho que é o mais importante, porque o cidadão precisa saber o destino do seu tributo, né? Eu tenho uma opinião muito particular, vereador. O seguinte, eu acho que tem tanta fiscalização em cima do poder público, que tem que existir mesmo, que numa concorrência pública você sente o poder público engessado. Sim. Exemplo, pregão eletrônico, maravilhoso. Só que você vai entrar no pregão eletrônico, vai ganhar a empresa de Manaus. Como que você vai supervisionar? Como que ela vai cumprir o contrato em detrimento das outras? Isso é um ponto que eu estou colocando, porque não tem como você acompanhar. Então você vem com todas as partes técnicas, com controle de qualidade, você exige, só que, infelizmente, nós temos essa realidade do poder público. E nós estamos sofrendo, notoriamente, isso no DAERP. Então, quer dizer, essa controladoria trabalharia, inclusive, nas autarquias também? Sim, a controladoria seria um controle interno da administração direta e da indireta também, né? E não só da direta e da indireta, mas todas as empresas privadas também, que prestam serviços públicos através de concessão ou de permissão, estariam sujeitos ao controle também da controladoria. Eu acho, Luciano, são duas questões separadas. Eu acho que há muito já a legislação brasileira necessita ser atualizada e modificada no que diz respeito ao processo licitatório, né? Há inclusive projeto no Congresso nesse sentido. Eu acho que a lei de licitação, que ela veio com um objetivo, que é garantir, digamos, o processo de escolha, o concurso entre as empresas, já há muito tempo se tornou obsoleta e necessária fazer algumas alterações. Ela não garantiu a não corrupção entre os órgãos públicos e as empresas Mas quando eu citei isso, é sobre a controladoria, para ela simplesmente fiscalizar o produto que vai ser fornecido para a prefeitura. A controladoria, ela tem a ideia de controlar os processos internos, de cumprimento da legislação, inclusive. Sei. Mas a lei de licitação é uma lei à parte, que a gente mandaria um outro programa para conversar sobre ela, mas já de antemão, hoje é uma lei que já necessita de passar por revisões, porque ela tem alguns princípios, né, de transparência e tal, mas ela não garante a formação de cartéis em licitação pública, ela não garante a não sublocação de contratos, uma série de questões, né? Ou seja, infelizmente a mente humana ela é pródiga em burlar a legislação existente. E, portanto, nós temos que usar a nossa mente humana, a nossa capacidade para ir aperfeiçoando a legislação. A controladoria é um órgão que cuidará do controle interno e do cumprimento das legislações, tanto da administração pública, direta como indireta, no caso da ERP, as demais autarquias, as empresas públicas e as empresas privadas que operam com recursos públicos através de concessão ou permissão. Agora, para nós é importante criar todo esse mecanismo de fiscalização e de transparência pública, né? Nós estávamos falando do plano de metas e da necessidade da demonstração em relatórios gerenciais do cumprimento dessas metas. Eu tenho justamente procurado essa questão. Você falou do projeto São Paulo, né? Aqui também nós apresentamos uma emenda à lei orgânica que obriga
assim que assumir o governo, após a eleição, ele publicar o seu programa de metas. Excelente. Tá certo? Que está para ser votado também. O projeto anterior que eu falei era a necessidade de você enviar relatórios demonstrativos da execução destas metas junto com as leis orçamentárias. E antes, no mandato passado também, eu já tinha apresentado um projeto que dava acesso a documentos públicos em forma a você garantir a transparência dos atos da administração. Inclusive isso antes da LAI, né, da Lei de Acesso à Informação, eu apresentei isso no primeiro, minha experiência como vereador, em 2001. Então, assim, é um conjunto de medidas que eu estou tomando como vereador no sentido de você garantir o controle social. E caminhamos também esse ano um outro projeto que vem um pouco nessa linha também, que é a necessidade de você ter um controle social na própria elaboração do orçamento, né? Através de audiências públicas, através da necessidade tanto do Executivo como do Legislativo, realizar audiências públicas para a confecção da lei orçamentária. Então eu penso que nós temos que buscar cada vez mais a participação da sociedade civil no controle da administração pública. E o governante ele não pode temer esse tipo de controle. Eu acho que as manifestações recentes de junho do ano passado, essa vontade da juventude em participar, em questionar, em criticar, é positivo e tem que fazer com que os políticos passem a repensar as suas atitudes e ter uma nova relação com a sociedade. Não é mais aquela ação de só, durante a campanha, lá prometer uma série de coisas, achar que está muito bem e que não vai ter mais controle, não vai ser mais cobrado por isso. Então, eu acho que a legislação ela tem que sempre buscar a ampliação do controle social sobre a gestão pública e o administrador não tem que temer este controle, pelo contrário, tem que tomar iniciativas nesse sentido. E os legisladores, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, têm que modificar, criar legislações que possibilite, obviamente, atualize todo esse arcabouço jurídico que nós temos para garantir que na administração pública você tenha garantido os princípios colocados pelo Dr. Manso, que a Constituição prevê, que é da impessoalidade, da moralidade, tá certo? No trato da coisa pública. Essa é a diferença entre a administração privada e a pública. A administração privada ela pode contratar quem ela quer, a administração pública não, ela tem que contratar aquilo que determina a legislação. Por quê? Porque na administração pública não se visa o lucro, a administração pública se visa a boa prestação do serviço público, ou seja, devolver à população benefícios, programas, serviços, políticas públicas que são financiados pelos nossos impostos, que nós pagamos no dia a dia. Né? Doutor, o senhor, advogado, essa controladoria ela seria composta por funcionários públicos ou o Executivo poderia até ter nomeação de pessoas de fora do governo, de fora do servidor público? Não, no final aqui da própria indicação, se diz que os cargos deverão obrigatoriamente serem ocupados por servidores públicos do município efetivos, de tal forma que seriam aproveitados os próprios funcionários públicos de carreira para a ocupação desses cargos que prevê a controladoria. Então, o controlador-geral seria um funcionário efetivo, dentro da sua ideia, da sua proposta, é isso? Na minha ideia, sim. Né? Seria alguém da própria administração com um mandato de 2 anos, renováveis por mais 2 anos. Tá? Tanto o cargo de controladoria, como a gente está dentro do cargo de controladoria, a gente está criando o cargo de auditoria também, de corregedoria e o cargo de ouvidor também. Né? E todos esses cargos que nós estamos sugerindo aqui seriam ocupados por servidores de carreira com mandato específico, podendo ser prorrogados por mais 1 ano. Agora, isso é a nossa ideia. Agora, como é um projeto de lei, e por que eu não apresentei esta indicação como um projeto de lei? Porque toda a criação de estrutura administrativa é de competência exclusiva do Executivo. Eu não poderia apresentar esta sugestão como um projeto de lei, que eu estaria invadindo a competência do Poder Executivo e poderia ser arguído a inconstitucionalidade do vício da iniciativa. Por isso estou apresentando como forma de indicação. Agora, a prefeita pode modificar, achar que pode ser pessoas nomeadas. Qual que é a ideia? É que o controlador geral, o auditor, o corregedor, o ouvidor, seja alguém que não sofra interferências políticas e pressões políticas na sua condução. Então, na medida que você cria o cargo de controlador geral de livre nomeação da prefeita e não dê a ele um mandato, tá certo? Ele vai se sentir pressionado pela
chefe do executivo ou por o chefe do executivo Claro. no governos futuros para fazer um trabalho de acordo com a conveniência de quem o nomeou. Então a ideia aqui é você dar autonomia ao cargo e à pessoa que ocupar. A minha sugestão é que fosse alguém de carreira, porque tem estabilidade, já está no quadro de servidores, teria um mandato, não sofreria algum tipo de pessoa, olha, ou você faça de acordo com a minha conveniência, ou então você está fora do cargo. O que é importante é garantir um mandato ao controlador geral. Se for um outro tipo de contratação, que se garanta o mandato, a possibilidade da renovação, e seria importante, inclusive, que o mandato do controlador não coincidisse com o mandato do chefe do executivo. Você poderia fazer na metade de um ano, com a possibilidade de ser 2 anos renovável por mais 2, você teria 2 anos num cargo dentro de uma administração de um determinado prefeito e 2 anos em outro prefeito. Então você teria essa questão da independência em relação ao chefe do executivo. Porque não há órgão fiscalizador sem autonomia, sem independência. Tá certo? É que a gente a gente comenta como que deve ser a relação entre o executivo e o legislativo. Tem que ser uma relação de harmonia? Tem. Afinal, são 2 poderes que visam, ou deveriam visar o bem comum e o interesse público. Agora, na medida que o legislativo se submete aos interesses do executivo, perdeu a sua função de fiscalizador. Tá certo? Então, eu acho que qualquer órgão, se você não garantir a autonomia dos membros que compõem aquele órgão, seria jogar para a plateia, não tem fiscalização. Então, criar controladoria com alguém que seja nomeado pelo executivo sem mandato efetivo, né, e mandato com data certa para começar e para terminar, ou com a possibilidade de uma recondução, seria melhor não criar, porque a gente estaria criando mais um órgão para inglês ver, né? Vamos chamar assim no popular, no ditado popular, e não teria autonomia. Então, a minha ideia é que fosse utilizado por um servidor de carreira. Nada impeça que a prefeita dê uma outra formatação ao projeto, até porque a prerrogativa do envio do projeto é dela, né? Uhum. Fino, essa estrutura toda para Ribeirão Preto, nós temos uma estrutura muito favorável para isso. Você nota que se a prefeita Darcy Vera sensibilizar, mandar esse projeto de lei para casa, seria um avanço considerável para o futuro de Ribeirão Preto? Olha, eu sou entusiasta da ideia, até porque ela daria um exemplo democrático, né? Há um exemplo não de controladoria, mas na Inglaterra o parlamento criou o chamado Shadow Cabinet, que é o gabinete sombra, né? Então você tem o primeiro-ministro sombra, o ministro da saúde sombra, que traduzindo diretamente do inglês fica horrível sonoricamente para a gente, né? O ministro sombra. Mas eles têm a função, eles são cargos, são servidores públicos que têm a função de 2 em 2 anos, está fazendo o quê? Criando parâmetros e controlar as ações do executivo e do legislativo, no caso do parlamento inglês. O Lula teve uma ideia muito interessante quando, no final das eleições contra o Collor, que ele perdeu, que foi a criação de um Shadow Cabinet. Foi o primeiro a dar a ideia, o governo paralelo. O nome é até muito mais feliz do que Shadow Cabinet, né? Do governo paralelo. Só que aí o Collor foi cassado e aí o Shadow Cabinet iniciado pelo Lula virou, na verdade, o Instituto Lula, que é hoje o instituto que todos conhecemos, que cria projetos, etc, etc. Mas eu sou entusiasta, volto a repetir, pelo fato de ser um avanço democrático. A imprensa ganharia um órgão extraoficial ou oficial e isento, né? Para que ela pudesse ter o quê? Informações e parâmetros de comportamento do executivo e até mesmo do legislativo. Vereador, para a população ter uma noção, esse cargo de controlador seria nomeado pelo prefeito ou não? Na minha proposta, aqui na minha indicação, seria uma designação do prefeito, do prefeito em exercício, tá certo? Dentre os servidores de carreira, tá? Na minha proposta, ele não buscaria este servidor público fora do quadro efetivo da prefeitura, mas seria um ato de nomeação do executivo, como tem que ser todos os atos quando que diz respeito à estrutura administrativa, tá? E na minha proposta, com um mandato de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Então, ou seja, este servidor público, ele não acumularia esta função com outra função. Teoricamente, ele deveria se dedicar exclusivamente à própria estruturação da controladoria no começo. Criar todos os departamentos, as estruturas, todo o operacional da controladoria. Mas seria designado por um ato
administrativo do chefe do executivo, na minha proposta, dentro do quadro de servidores do município. Agora, que nem eu disse anteriormente, a prefeita, se resolver enviar o projeto para a Câmara, e espero que ela envie, ela pode dar uma outra formatação. Mas o que eu espero, qual que é o espírito da controladoria? É a criação de um órgão interno de gestão, de controle dos atos internos da administração pública e que tenha autonomia para exercer esse controle interno. Volto a dizer, criar um órgão de controladoria onde decida-se por o cargo de livre nomeação do executivo, tá certo? Sem garantir a este nomeado um mandato, uma autonomia, fugiria da ideia do projeto, tá certo? Porque você teria mais um cargo em comissão na prefeitura que se sujeitaria aos ditames, aos interesses de quem o nomeou. Não é isso que nós queremos, tá certo? Nós queremos uma estrutura que tenha autonomia para exercer esse controle interno, que não significa substituir outros órgãos, inclusive a Secretaria de Negócios Jurídicos continuará tendo um papel de assessorar juridicamente a prefeita, inclusive o Dr. Manso, que já foi, inclusive, membro da Secretaria de Negócios Jurídicos em gestões passadas, tal, sabe da importância que é você ter o assessoramento jurídico por parte do Executivo. Esse órgão, esse controlador, seria uma estrutura a mais dentro da administração para fazer esse controle interno e a promoção da ética, da moralidade pública e o acompanhamento desses processos internos no que diz respeito aos contratos de prestação de serviço e até a conduta dos próprios servidores. Recentemente eu fiz um requerimento aqui, indagando, todos nós, servidores públicos, nós temos que apresentar anualmente a declaração de bens no município, isso é lei. É lei. Tá certo? E eu indaguei a prefeita o que é feito com as declarações de bens que todos os servidores públicos apresentam anualmente. A resposta foi que é encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Imagine, o Tribunal de Contas ele é um órgão técnico do Legislativo, inclusive, que audita e analisa contrato das 600 e tantas prefeituras do Estado de São Paulo. Sim. Você acha que o Tribunal de Contas vai analisar individualmente ou por amostragem a declaração de bens de servidores de Ribeirão Preto? Muito difícil. Então, isso é uma exigência completamente inócua. Então, a gente não sabe, e isso a Controladoria também teria esse papel, para acompanhar a evolução patrimonial das pessoas que estão em órgãos chaves da administração. E eu apresentei e aprovei uma lei recentemente também, exigindo que todo servidor ocupante de cargo em comissão que chefie comissões de licitação do Departamento de Compras da Prefeitura tem que publicar anualmente a sua declaração de bens. Excelente. No órgão oficial do município. Essa lei foi aprovada no mandato último meu passado, em 2004 a 2008, e até hoje não foi colocada em prática. E representei o Ministério Público agora, há 2 semanas atrás, para que se investigue, abra-se um inquérito civil público para, inclusive, responsabilizar os agentes públicos que não dão cumprimento a esta lei. É importante que a gente analise se os servidores estão cumprindo eticamente com as suas funções ou estão se servindo da administração pública para enriquecimento ilícito. Eu sou daquelas pessoas que acredito que a maioria dos servidores são pessoas honestas, vocacionadas, capacitadas para o serviço público, estão lá bem do serviço público. Mas, infelizmente, conforme eu disse no início desse programa, a administração pública ainda tem vícios, meandros que possibilitam o mal feito. Veja, vamos voltar de novo no exemplo de São Paulo, da Controladoria Geral do Município, criada pelo prefeito Fernando Haddad. Em 6 meses, ele descobriu a máfia dos fiscais da prefeitura. Tá certo? E já tem várias pessoas presas. E precisou da controladoria do município para descobrir um esquema que já vinha de gestões passadas, da gestão do ex-prefeito Kassab, da gestão do prefeito Serra, e que em 6 meses de funcionamento já se desbaratou esta, vamos chamar assim, máfia de fiscais da Prefeitura de São Paulo que cobram propinas, que fica vendendo, fica colocando dificuldades na aprovação de obras, de alvarás, de projetos, para poder oferecer facilidades de forma não republicana. Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar com esse cenário também, de pessoas públicas, servidores públicos, que não honram e não dignificam a função pública e se utilizam da máquina pública para enriquecimento. Então, a Controladoria também teria esta função de acompanhar a evolução patrimonial de todas aquelas pessoas que ocupam cargos de alta administração
no município de Ribeirão Preto. Inclusive fazer com que o Executivo cumpra as leis aprovadas na Câmara Municipal. Com certeza. Porque tem várias leis como essa que o vereador acabou de citar, que a população desconhece, Total. né, porque não tem divulgação de mídia, né, e o próprio governo engaveta, não se faz cumprir, né, que seria uma forma que tem que ser cobrada. E aí, agora o vereador é obrigado a acionar o Ministério Público por uma lei que não é cumprida, né, ou até é desconhecida, até pelo Executivo, né? E o senhor que trabalhou na área jurídica do município, o senhor sabe muito Só um bem o que é parâmetro, isso. um parâmetro antes do Dr. Manso colocar. Essa lei, inclusive, na época, foi questionada a constitucionalidade dela pelo Executivo, Dr. Manso, dizendo que era inconstitucional a gente obrigar isso. E o Tribunal de Justiça respondeu e julgou essa questão, dando um ganho de causa à Câmara Municipal e dizendo que a lei é constitucional e que a lei, portanto, está chancelada, né, pela decisão do Tribunal de Justiça. E compete à Secretaria de Negócios Jurídicos fazer com que os agentes cumpram a determinação da lei, né? Só para antes do senhor comentar a respeito aí. Porque muitas vezes o município, existe esse desconhecimento das leis que são aprovadas para não ser colocado em prática? O senhor tem esse conhecimento, não? A princípio, toda lei tem que ser colocada em prática. E a criação dessa controladoria dá poderes ao novo controlador, de, inclusive, desengavetar todo e qualquer ato ou lei jurídico que estejam, de alguma forma, impedidos de tomarem a prática. De modo que a omissão em colocar em prática a lei aprovada é uma forma de improbidade, inclusive, administrativa. Improbidade administrativa, dá até cassação de improbidade mandato, administrativa, de que se serve a administração e que poderia ser sanada com a criação da controladoria, que iria saber o andamento, o trâmite e o porquê que a lei não foi colocada em prática. Quero agradecer a presença do vereador Beto Canguçu, do doutor José Roberto Manso, do Luiz Rufino, e agradecer a sua audiência. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Pode marcar.